Muito obrigado pela presença de todos os inscritos que vieram de todo o Brasil e especialmente aos palestrantes. Muitos deles já deram uma contribuição significativa para a melhoria das estruturas de barragens aqui do Rio Grande do Sul, então eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos no passado e hoje novamente. Devemos muito a eles todos. Eu gostaria de convidar o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens para vir aqui nos dedicar algumas palavras. Bom dia a todos, senhoras, senhores, colegas. Nós estamos hoje iniciando esse seminário, esse simpósio sobre segurança de barragens e riscos associados, uma promoção do CBDB através do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, né, com grande esforço da Lúcia, que é a dona e a... Bom, na verdade, vamos dizer assim, a gente não tem, nós precisamos entrar diretamente na discussão, mas eu gostaria de salientar algumas coisas assim de saída. Primeiro, falar o que todo mundo sabe da importância de segurança de barragens para a sociedade em geral e particularmente para os engenheiros que projetam, constroem, operam e mantêm barragens. Barragens são estruturas importantes para o aproveitamento de recursos hídricos e para a sociedade. Há 2000 anos elas são construídas e operadas com esta finalidade. São estruturas fundamentais para permitir a vida civilizada das populações, né? Hoje, muita gente gosta de, vamos dizer assim, demonizar o papel das barragens, mas elas foram, são e serão fundamentais para manter a nossa vida civilizada, seja para suprir energia, seja para suprir água, seja para controlar enchentes, minorar secas, enfim, para as finalidades que todos nós conhecemos. Então, esse é um ponto que é importante a gente salientar e que no domínio hoje da informação generalizada e muitas vezes irresponsável, há um ataque geral às estruturas como se fosse possível qualquer vida civilizada conviver sem a existência de barragens. Isso é impossível, né? Nunca foi possível, não será possível no futuro. Entretanto, como qualquer estrutura humana, barragens ou qualquer outra estrutura apresentam riscos e possibilidade de danos se as condições em que elas operam não forem compatíveis com as condições com as quais elas foram projetadas e construídas. Esse é um fato normal, vamos dizer assim, e que deve presidir a concepção e a construção de barragens de qualquer outra estrutura. Mas, enfim, as barragens podem e causam riscos quando a sua operação ou o seu desempenho não é compatível por alguma razão, seja por erro de projeto, seja por erro de construção, seja por envelhecimento, seja por modificação ambiental, por qualquer coisa no qual elas operam de uma maneira diferente daquelas com as quais elas foram concebidas. Esses riscos têm que ser levados em conta no projeto, na operação, na manutenção e na construção das barragens. Todo mundo sabe isso, mas muitas vezes essas coisas óbvias são esquecidas. Outra coisa que é importante salientar é que nós estamos realizando esse simpósio numa ocasião de uma infeliz coincidência, né?
ele está sendo afetado, obviamente, pelos desastres que aconteceram em Minas Gerais. Todos nós estamos consternados, escandalizados pelo imenso sofrimento que as pessoas da região tiveram, estão tendo ainda, né, e pelos danos ambientais que são causados. Entretanto, nós não sabemos ainda o que aconteceu. Essa que é a grande verdade. Há muita gritaria, há muita acusação generalizada, mas tecnicamente, pelo menos que eu saiba, não sabemos ainda o que aconteceu. Nós do CBDB tivemos não vou dizer atuação, mas nós procuramos nos informar sobre as causas que levaram a esse acidente e sobre os dados que foram possíveis coletados, seja com o proprietário, seja com o governo, seja com... né? Nós temos uma série grande de dados, mas esses dados não nos permitem, e não permitem a ninguém saber o que aconteceu. Em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que se faz depois de um acidente de barragem é o governo, a entidade regulatória, nomear uma comissão de técnicos especialistas, né, como aconteceu em Teton, lá nos Estados Unidos, como aconteceu no Canadá várias vezes, né, para fazer um levantamento e uma investigação que permitam vamos dizer assim, a conclusão. Isso aconteceu, isso. Nós sabemos que várias consequências, mas ainda não sabemos as causas. E muita gente está sendo acusada, ou está sendo, enfim, há muita gritaria, muita agitação em relação à busca desesperada de encontrar culpados. Eu espero que nesse simpósio esses assuntos todos sejam discutidos, né, com profundidade, e que a gente seja capaz de entender o problema e entender que não basta a gente ter leis e regulamentos. Nós precisamos de ações correspondentes. A lei de segurança de barragem define responsabilidades, define uma porção de coisas, mas a sua aplicação pressupõe um conhecimento do que aconteceu e pressupõe uma ação objetiva, clara, desapaixonada para chegar às conclusões. Não estou aqui para dar recomendação para ninguém, vocês talvez sejam mais experientes ou mais ilustrados do que eu nesse assunto, mas essas são as preocupações que eu tenho e que eu acho que são importantes salientar nesse começo de simpósio. Eu espero que todos vocês tenham um bom simpósio, que as discussões sejam produtivas e que a gente saia com conclusões objetivas para esclarecer a sociedade, o governo, enfim, os agentes responsáveis de segurança de barragem. Muito obrigado. Eu espero a gente não tenha esquecido dentro de nenhuma pasta o livro A Primeira Síntese Hidrológica do Semiárido Brasileiro, um tributo ao engenheiro Francisco Gonçalves de Aguiar, organizado por Wanda Teresa Malveira. Esse livro é uma comemoração, celebração, o Ricardo fica me corrigindo, dos 100 anos da seca do semiárido. É isso, Ricardo? Então, 1915. Mais algum? Não? Então, eu gostaria então de chamar o vice-presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, o colega Fábio de Genaro Castro, para iniciar as palestras do tema 1. Obrigado.
Eu já perguntei para ele. Bom dia a todos. Realmente, o Brasil, na sua fala de abertura, acolhendo a cada um aqui nesse simpósio organizado pelo Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, deu um pano de fundo que eu acho muito importante e que aumenta de um modo especial a minha responsabilidade, já que, a semelhança do Garrincha, nós não havíamos conversado com os russos, tá certo? Então, o que eu preparei foi antes do framework que ele fez, mas eu espero que não esteja muito fora. Mas realmente é um prazer muito grande estar aqui e acolher a cada um aqui também. Antes de eu iniciar esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta simples e objetiva. Aqui nessa sala, quem não é sócio do Comitê Brasileiro de Barragem? Por favor, ergue a mão. Não vai ter nenhuma taxa adicional. Muito bem. Então, eu queria dizer que vocês têm uma ótima oportunidade para associarem-se hoje ao CBDB. A Lúcia aqui presente, Ricardo, nós todos da diretoria, Pedro Paulo, que está ali em pé, quem não conhecer, só olhar que o identifica, aquele rapaz baixinho ali. Estaremos todos para prestar esclarecimentos e orientá-los para a associação. Por favor, não vão todos juntos, para não causar nenhum tumulto, tá certo? Mas então, isso posto, eu acho que... Eu só vou ligar meu cronômetro aqui, peraí. Só ligar seu aqui. Tem que ligar aqui. Eu pediria para apagar essa lâmpada aqui, por favor. O tema 1 desse nosso encontro trata da regulamentação e fiscalização sobre segurança de barragens no Brasil e no mundo, razoavelmente abrangente. E a senhora coordenadora incumbiu-me de falar sobre exatamente isso, excluindo a parte nacional, que ficou para o Carlos Henrique, que vai falar a seguir. Então, eu imagino que essa tarefa seja realmente árdua. Então, o que eu fiz? Eu apelei, no sentido positivo da palavra, ao acervo e ao relacionamento, e eu diria que dependência mesmo, que o CBDB, o Comitê Brasileiro, tem dessa associação internacional, que é o ICOT, International Commission on Large Dams, que trata desse tema, segurança de barragens, por meio de uma comissão técnica, a qual eu tive a honra e outros sentimentos de participar até março desse ano. Então, em função disso, eu peguei o que existia, o que existe de mais atual nesse universo da ICOD. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma extrapolação, eu peguei uma amostra menor e extrapolando como sendo representativa do estado da arte mundial, certo? E, como apoio, eu peguei o boletim 154, que ele não está ainda editado em papel, mas pelo site vocês têm 3 traduções, 3 versões, em inglês, em francês, que são as línguas oficiais do ICOD, e tem também em espanhol, tá certo? E aqueles que vierem associar-se a partir de hoje, estando aptos com o CBDB, a acessar o site do CBDB, também estarão aptos a acessar o site da ICOD sem nenhum ônus adicional, ou seja, é uma das vantagens de poder baixar livremente uma publicação que custa da ordem de 100 euros. Tá? Eu começaria de trás para diante. O apêndice C desse boletim, ele compilou dados de 44 países com relação a práticas da segurança de barragens, tá certo? Eu listei aí, eu acredito que não haja necessidade de ler um a um,
eu tentei pôr em ordem alfabética aqui, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, aí vem Brasil, Bulgária, Burkina Faso, Canadá, China, Coreia do Sul, e vai Escócia, Eslováquia, Eslovênia, e seguindo Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, e chegando até o Vietnã. Tá? Como para que esses dados fossem compilados e disponibilizados nesse apêndice, foi feito um formulário. Esses formulários foram enviados a um conjunto inicialmente dos países membros da comissão, que é um número menor do que os 44. Depois tentou-se alargar essa amostragem e eu particularmente fiz parte desse subgrupo dentro dessa comissão. E eu pensaria alguns pontos para reflexão dessa listagem. O seguinte: nem todos os países aqui listados, pelo menos, têm leis de segurança de barragens. Tá? Alguns dizem que têm, disseram que têm, mas tem uma observação contundente lá nesse apêndice que mostra que só foi dito que tem porque eles não agem como se tivessem. E tem também uma outra característica que, por exemplo, e foi citado aqui pelo Brasil, tanto Estados Unidos quanto Canadá, que não tem uma legislação única. Pela sua estrutura governamental, Estados Unidos, eles dispõem de legislações estaduais e o Canadá, legislações provinciais. E tanto um quanto o outro, nem em todos os estados, nem em todas as províncias têm essa regulamentação feita. Assim como eles dividem, que é uma maneira também deles, em que essa atitude, esse controle, essa regulamentação, quando fiscalizada, tem duas vertentes: para empresas públicas e para empresas privadas, ou seja, para empreendedores governamentais, qualquer nível que seja, e para empreendedores públicos, certo? Agora, apesar disso, esses dois países têm um comportamento extremamente voltado à segurança de barragens. Ou seja, então fica um ponto aqui de que somente a lei de segurança é suficiente para que nós tenhamos um comportamento de segurança. É um ponto para questionamento, um ponto para reflexão nossa aqui, certo? Agora, o boletim em si, ele pretendeu, dentro de uma visão, eu diria que ampla, desenvolver uma metodologia que pudesse, eu diria que ser universal, que pudesse ser aplicada por qualquer país dentro das suas características, das suas limitações. E ele pautou-se por alguns princípios para começar isso. O primeiro deles é esse: que as barragens devem ser construídas somente se elas trouxerem um benefício para toda a sociedade. Eu acho essa frase muito densa. Ou seja, isso daqui, a intenção é que se elimine casuísmos e que desses casuísmos possam ocorrer atitudes que não sejam, eu diria que, plenamente contornáveis ou controláveis. Essa foi a intenção desse princípio. O segundo, que o objetivo da segurança de barragens é proteger pessoas de operação indesejável ou mesmo falha de barragens e reservatórios. Ou seja, então aqui está abrangido o universo completo, tá? E que a responsabilidade primeira da integridade e segurança da barragem deve permanecer com seu proprietário. É uma responsabilidade indelegável essa. E que a legislação e a ação de governo para todas as atividades industriais, aí incluída a operação de barragens, devem prever um suporte para a integridade e segurança da barragem. Eu, por comodismo, eu pensei algumas
algumas figuras desse boletim e, comodismo meu, eu não as traduzi, tá certo? Mas como é que todo mundo, se estiver enxergando, vai conseguir entender, tá certo? Para mim, o obstáculo maior aqui é a visão e não a interpretação. Tá certo? Tem 2 telas laterais aí. Então, vocês vejam bem, a estrutura do documento, ela foi feita por capítulos, aonde o primeiro foi a introdução, que eu já dei umas pinceladas, o segundo é essa abrangência dos princípios da segurança de barragens, depois um sistema de gestão, sugestões, análise e sugestões de estruturas governamentais, e o último, com maior detalhe, tem alguns exemplos teóricos, evidentemente, de metodologia de operação de segurança para uma barragem e para sistemas de barragens. Uma coisa que eu me lembrei agora, e que eu deveria ter falado quando eu estava mencionando o apêndice C, é que naquele elenco de países, um deles, pelo menos desse elenco que eu saiba, é só um, tem uma característica diferente do ponto de vista legislação e comportamento, interligação da área técnica com a área institucional do país. É a Holanda. A Holanda, pelo fato de ser altamente dependente, ou seja, a sobrevivência da Holanda é dependente dos diques, que são barragens, então, a área de segurança do Comitê Holandês de Barragens, o que ela estabelece como procedimentos, como regulamentações, tem um link direto que vai para o Congresso. E o Congresso analisa e institui e aprova leis específicas diretamente baseadas nessas recomendações do Comitê Brasileiro. É uma característica da Holanda e eu acredito que seja em função... O Comitê Holandês. Tá certo? Não, é uma característica... então foi perdão. Ato falho. Quem sabe é um desejo que isso venha a acontecer, mas ainda não aconteceu. Tá certo? Você veja que é bom a gente ter sensores próximos, tá certo? Então, seguindo, esse gráfico aqui, eu acho ele interessante, porque dá para perceber que existe uma tentativa de correlação entre os riscos do negócio e os riscos da sociedade, intermediados pela atuação das seguradoras, que as seguradoras constituem um outro elemento, na minha opinião, altamente importante na questão de segurança. Porque se nós estamos falando de riscos, reparos, você precisa ter a garantia que os reparos sejam, eventualmente, depois sejam cobertos. Porém, mesmo assim, existe um risco após a atuação das seguradoras. As seguradoras não cobrem os riscos de uma maneira infinita, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Ou seja, então, essas curvas, a tentativa, ou seja, a existência delas é exatamente para mostrar isso. Quais são as características da cultura de segurança? Que a segurança deve ser claramente reconhecida como um valor. Que a liderança relativa à segurança também de barragens seja clara, não seja nem implícita nem subliminar, que ela seja definida e clara. Que a forma de custos sejam claramente definidas, para que não haja dúvida, isso tudo a priori, tá? Que não haja dúvida de quem paga o quê. E ela é um processo contínuo de aprendizagem. E tem que ser integrada em todas as atividades. Não pode existir só segurança para determinado tipo de barragem, segurança para determinada forma de operação, determinado ramo de projeto, para determinada forma de construção. Tem que ser
ampla, geral e restrita, essa segurança, como uma cultura. Nessa transparência aqui, foram colocados elementos de um sistema de gestão de segurança, com algum detalhamento apensado que eu acredito que não estejam nem conseguindo ler. Que você tendo a política e os objetivos, política de segurança de barragens, daí você interage no planejamento, na implementação, no monitoramento e avaliação, como você faz essa auditoria, revisão e como você relata isso para quem, que daqui você gera um fluxo permanente de melhorias que volta para cá, ou seja, isso é um ciclo que fecha, tá? Essa parte é muito enfatizada no Boletim 154. E as atividades de segurança a serem geridas, elas estão divididas também em duas fases, e como eu estou induzindo, estimulando que vocês, nem hoje nem amanhã, mas a partir de sábado, já como todos associados, entrem no site e baixem o boletim, então vocês vão ler, vão poder imprimir e verificar se tem aqui, nessas recomendações genéricas da ARCOD, algo que, porventura, não seja ainda constante, não esteja ainda dentro dos padrões dos requisitos de segurança, ou que vocês especificam, ou que vocês fazem para si próprios ou para terceiros. Tem também no boletim uma transparência com uma sugestão de como o poder regulador pode atuar. Tá certo? Aqui, então, eu estou partindo da presunção, da hipótese, do critério que exista esse órgão regulador, que é, na opinião da ARCOD, por meio dessa comissão, que é fundamental para que a segurança venha a ocorrer. A coisa não pode correr solta. E aqui vocês têm como elas vão ser processadas, um board de elementos representativos e assim por diante. E que isso vá diretamente para o CEO da empresa proprietária de barragens, ou seja, que a segurança fique diretamente como uma responsabilidade dele, do CEO, tá? Que, por meio da sua estrutura interna, delega, controla e espera que essas atividades sejam todas executadas. Esse modelo gravata borboleta, como está chamado no boletim, ele mostra de uma maneira qualitativa como os riscos, como essas consequências podem ser correlacionados em situações de um evento crítico, de um evento indesejável. Tanto nas atividades de engenharia, nas atividades de manutenção, como nas de operação. Ou seja, essa é a abrangência. E eu volto um pouco no tempo. Em 2001, ocorreu o primeiro simpósio de riscos associados a barragens. Acho que foi o primeiro mesmo, tá? Que foi feito pelo Núcleo de São Paulo. Embora essa barragem aqui seja baiana, é o vertedouro de Pedra do Cavalo, tá certo? E nesse simpósio, além do David Bowles, teve eu chamaria de um jurisconsulto de um advogado brasileiro altamente especializado em legislação de gestão de água, de recursos hídricos, que é o Cid Tomanique Pompeu, que tem até um curso sobre gestão de água, direito das águas e gestão. Até eu cheguei a fazer recentemente como aluno dele. E o Cid, ele levanta exatamente pontos que já existiam pela legislação brasileira da época, ou seja, estou falando aqui reminiscências de fatos anteriores à promulgação da Lei de Segurança de Barragens, que foi em 2010, que a responsabilidade do proprietário, ela é civil e criminal, e que não tem saída, é dele, tá certo? E eu repeti
copiei como está no boletim da ICOD e eu transcrevi em inglês intencionalmente, tá certo? Porque eu me lembrei do Delfim Neto, que dizia o seguinte, que a mesma frase escrita em inglês, ela impacta muito mais do que em português, tá certo? E olha, ele aprontou bastante, tá certo? Ele causou muitos impactos, tá certo? Então eu peguei esse aspecto positivo e pus aqui, the primary responsibility for operational integrity and safety of the dam should rest with the dam owner. Tem que ficar com o proprietário da barragem. Agora, eu volto exatamente para fechar naquela transparência da cultura da segurança que eu já mencionei, para ter um reforço no seguinte sentido, que se nós não atuarmos isoladamente e em conjunto para criar e ampliar essa cultura de segurança, nós podemos fazer qualquer coisa do ponto de vista regulamentação, antes até da regulamentação da parte de legislação, que o nosso trabalho vai ser muito mais difícil. Como eu tenho a posição privilegiada, não só de estar falando algumas coisinhas para vocês, mas de ver a todos, dá para ver que aqui tem muita gente jovem, o que é ótimo. Mas eu me recordei, ao ler isso, de situações vividas aqui no Brasil, por exemplo, com o cinto de segurança em carro. Quando tornou-se obrigatório, era um incômodo. Hoje já é uma rotina. Crianças não saem tomam assento no carro e já põem o cinto de segurança. Se por acaso algum adulto esquecer, ainda cobram. Assim como a questão de cadeirinhas de bebês, assim por diante. É uma questão cultural. E o processo cultural, ele leva um certo tempo. Então, que conclusões que eu fecho? Reforço novamente a questão da responsabilidade. Que para que haja a segurança, só a legislação não é suficiente e que é necessário ter essa cultura de segurança. Então, com isso, eu agradeço, tá certo? E me coloco à disposição, quando chegar a hora adequada, para responder perguntas, esclarecer, se eu souber, certo? Então, muito obrigado. Ana Lúcia. Carlos Henrique, para dar continuidade nas palestras do tema 1, por favor. Bom dia a todos. Eu fico feliz de ver uma plateia repleta, né, cheia, inclusive, como o colega falou, colegas novos, né? E estou lembrando também que nosso evento anterior foi em Salvador e nós também estávamos num momento de um certo trauma, de acidente também. O nosso evento foi em 2008 e teve apertadinho, né? Apertadinho, depois teve espora e depois... Então sempre... coincidentemente, nossos eventos ocorrem, não é um planejamento que ocorria dos acidentes, mas sempre ocorrem, né, nesse momento. Bem, é o seguinte, nós temos uma lei de segurança. Essa lei de segurança, ela tem uma grande dificuldade, que é uma lei única. Uma lei única que se aplica, né, a atores, a órgãos diferentes em sua organização, estruturação, bem diferente. Eu diria que a lei de segurança, no seu arcabouço, ela não impactou muito no setor hidrelétrico, porque já a cultura de segurança já está mais instalada nesse setor. Já tradicionalmente, o setor de mineração é meio dividido, e o setor de recursos hídricos, o nosso setor de irrigação, eu acho que é muito mais vulnerável, porque nós temos uma história, né, um passivo enorme. Isso é um fato. E esse passivo também, nós identificamos, não somente no setor de recursos hídricos, como também no setor de mineração. Eu lembro, quando aconteceu o acidente de Cataguases, alguém já falava que tinha mais de 50 barragens com o mesmo potencial de risco de Cataguases e outras. Então, infelizmente, tivemos mais um acidente, Tabirito, ano passado, e esse agora é de Mariana. Bem, foi dito para Brasil, barragem é uma coisa complexa. Barragem é complexa, multidisciplinar, interdisciplinar. E a nossa lei,
ela é muito mais severa nessa definição de segurança. Ela extrapola a integridade estrutural. Então, a segurança tem que ser ambiental, como componente também decisivo. E, além disso, todos nós sabemos que risco zero não existe, segurança absoluta não existe. E essa constatação permitiu que a lei incluísse no seu arcabouço a gestão do risco. No momento que fala gestão do risco, pressupõe que você tem que tratar o risco que está presente nessas estruturas. Uma coisa mais importante, antes de começar as apresentações, é que, por exemplo, nós temos um pequeno histórico. Nós começamos a lei em 2003, Cataguases, depois ela deu um avanço, 2004, Camará, depois ela foi subindo, avançando na sua tramitação, de 2013 até 2010, como foi sancionado, foram 17 anos de sofrimento, e por último, o checkmate foi o acidente de Algodões 1, no POI, onde a lei teve um avanço muito grande no Senado, e nós tivemos a aprovação da lei. Bem, a lei é uma linha de defesa. Eu digo por quê? Porque depois do acidente, eu tive que engolir uma repórter jornalista, onde finalizou uma entrevista que eu dei, que a lei não serviu para nada, 5 anos não serviu absolutamente para nada. Eu não tive tempo para dar uma réplica, entendeu? Muito pelo contrário. Um exemplo que a lei está aí e está dando resultados é isso aqui. Nós vemos organizações se estruturando, focando, identificando profissionais para poder fazer cumprir a lei, que nós queremos isso aí. Aliás, esse esforço de regulamentação é histórico no CBDB, há mais de 30 anos o CBDB lida com isso aí. E falei do passivo, as vulnerabilidades são enormes, as vulnerabilidades. Então, temos estruturas altamente vulneráveis no Brasil inteiro. Tá? Bem, lições. Essas lições, evidentemente, porque o Brasil colocou bem, nós temos que ser bem claro, e o papel do CBDB é esse aqui, é trazer os fatos e tratar com seriedade, com responsabilidade, tirar conclusões e publicar para que esses erros não sejam replicados em novos projetos, novos empreendimentos. Bem, começando aí, por favor, pode passar. Sim, deu, né? Eu falei a linha de defesa. A lei não é uma panaceia, não vai resolver nada, é uma linha de defesa. O arcabouço dela é muito abrangente, houve um esforço de várias associações, várias organizações, a ANA, a ANEL, todo mundo trabalhando nesse sentido. Só que por trás disso é aquela cultura que foi trabalhar. Alguma coisa tem que ser feita. Ela foi muito veloz no arcabouço e está ainda meio lenta, né? Meio paquidérmica na organização de fato, para que as coisas aconteçam, a nível de estrutura para que as coisas venham a acontecer. Aqui nós temos como exemplo o Tito. Por que eu coloquei Tito? Esse Tito é um exemplo para nós. O Tito foi uma barragem estudada, projetada e monitorada, acompanhada pelo Bureau of Reclamation, um órgão de renome internacional, prestígio internacional. No momento era o topo de linha. O DENOX, a cultura do DENOX é toda voltada ao Bureau of Reclamation. A maioria dos profissionais do DENOX tiveram formação no Bureau of Reclamation. Tem um livro, Design of Small Dam, que é a bíblia da segurança de barragem do DENOX, muitos parados nesse. Então, e Tito rompeu no primeiro enchimento. O que é que tem de importância de Tito? O Tito, um relatório de apuração do acidente para um painel independente, ocorreu em 6 meses. Nós temos acidentes que nós não temos resposta conclusiva. Se você perguntar para mim o que foi que aconteceu com o Camará, eu não sei. Eu sei que tem várias opiniões com relação ao Camará. Se perguntarem para mim sobre Santa Helena, temos alguma informação, porque em 2008, na Bahia, fizemos um colega, Jorge Amorim, fez uma apresentação do acidente de Santa Helena. Eu tinha um relatório junto com o consultor, estava interno. Se alguém perguntar algodões, decorrido quantos anos, foi do algodão de 2009, 6 anos, o que é que nós temos? Então, essas lições, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Porque nós estamos acumulando vulnerabilidades, acumulando e assim por diante. Tito é um exemplo nesse sentido. Outro acidente muito semelhante foi em Estava. Uma ruptura na barragem de Rejeito, ali em Estava, em 1985. Eu cito que as consequências foram muito parecidas, muito mais graves. Morreram 236 pessoas, 68 foi em uma extensão de 4,2 km. Barragem de Rejeito, uma destruição violenta. Ou seja, um acidente de Mariana não é uma exclusividade por questão de a engenharia brasileira. Não, é mundial, nós temos, mesmo nas organizações, sociedade muito mais organizada, acidentes acontecem. E risco existe e segurança absoluta não existe. Isso é um fato concreto. Bem, em 1982, o comitê o ICO publicou um documento onde estabelecendo uma avaliação de
quem no mundo cuidava de segurança a terceiros em caso de acidente? E a resposta foi praticamente unânime, que quase que ninguém tinha isso definido e regulamentado. Então, você vê os 82, 86, outra publicação sobre critério de barragem do ICANN, e temos aqui uma série de publicações. Por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando que nós temos, eu diria, o que fazer e como fazer, está escrito. Está escrito. Precisa tratar essa informação de uma forma responsável, organizado, com pessoas-chave, e tirar e fazer as coisas funcionarem. Entendeu? Nós estamos agora, estamos recebendo mais uns guias aí que a Ana está produzindo para a questão da lei, é mais um documento, mas tem vários outros documentos que os profissionais, quer dizer, dedicados, o que eu espero, nós aqui temos que ter, a chamada palavra-chave, que o inglês usa muito, commitment. Se você quer entrar em segurança, entre com paixão. E pronto. Se não tiver essa motivação, desista. Porque você passa um fator de risco no processo. E nós temos que o design do Maldan. Então, o design do Maldan aqui é a Bíblia, manuais e, por último, e aqui avançando mais ainda publicações, o nosso que o Fábio colocou, outros documentos, a contribuição de experiência de Paulo Cruz, o nosso Silveira também, rejeito, vários documentos do ICANN sobre barragem de rejeito. Então, a literatura é enorme sobre isso aí. E aqui o Fábio colocou o boletim 154, coloquei o 130. O 130, ele avançou um pouco, onde ele entende que a segurança de barragem, ele extrapola a estrutural, passa a ser uma segurança ambiental, e esse boletim é muito claro com relação a isso, e fala ainda o risco da privatização, que é você delegar um empreendimento complexo a quem não tem experiência. Isso é uma vulnerabilidade enorme, nós sabemos disso. Nós temos barragens sendo contratadas por menor preço. Entendeu? O contrato é uma coisa séria. EPC é um vilão. RDC, outro vilão. Funcionou na Copa do Mundo. Você não pode, barragem tem que ser um processo. Desafios. Aí que está a questão de apontar o culpado. E essa técnica é usada, eu insisto nas minhas apresentações, na apuração de acidente aéreo. Qual é a semelhança do acidente aéreo e a barragem? As consequências são as mesmas. Um avião quando cai mata 200. Uma barragem quando rompe, 100. Na estatística está mais, é norte de 100. O custo dessa ordem. Só que se um avião cai, todos param no hangar para apurar e os outros são liberados depois que você identifica o acidente e você busca olhar na estrutura como um todo. O que levou aquele acidente a acontecer? Não aponta o piloto ou o mordomo, como o Brasil bem colocou, e eu pretendo colocar isso aí. E aquele juízo é o seguinte, você tem linhas de defesa. Cada linha de defesa tem uma vulnerabilidade. Começa contratação, o termo de referência, a licitação, a escolha da empresa, todas as fases, você não pode ter vulnerabilidade, as coisas são concatenadas, você pode ter um ponto onde essas vulnerabilidades, elas apontam um furo do queijo suíço, você detona. Esse trabalho é técnico utilizado na aviação. Então nós temos falhas operacionais, falhas de supervisão e assim por diante, todas podem levar, se não estiverem monitoradas, acompanhadas, tudo funcionando, você está caminhando para a condição de acidente. Isso foi colocado com clareza aqui. Se não tiver tudo funcionando, tiver um maestro enquanto tudo funcionando, você está potencialmente numa zona de desconforto, de risco muito grande. E aqui, novamente, aí, no caso, para o Brasil, é o tamanho da teoria do bad apple, apontar um culpado. Você, depois que você entrou aqui, tudo começou a dar. Não, a organização não pode estar viciada, corrompida, cheia de coisa. Então, não é um. Vamos olhar como um todo. A aviação olha o sistema primeiro. Quando o piloto sobrevive, ele vai ser chamado depois para esclarecer alguma coisa. A caixa preta é uma informação. Mas procura saber as operações, a licença, por que o avião decolou, por quê? Foi autorizado por tudo isso aí, antes de você chegar a uma consequência, a uma apuração direta. E o risco organizacional é o grande vilão. Aí vem, por exemplo, se eu vou fazer uma barragem, vou tomar um financiamento, quem financiou também é corresponsável, porque ele aprovou a minha proposta. Então a cadeia é de quem paga, que o gestor público, o regulador, toda a responsabilidade está por trás. Se nós organizamos essa estrutura, nós não vamos fazer segurança, como a nossa lei espera que seja feito. Aliás, me perguntaram na Câmara que nota eu daria a lei. Eu dei 7.
pessoal comeu meu fígado, eu dei 7, eu sempre estou definindo a lei. Por que dei 7? A lei é 7 para o setor hidrelétrico. Ele está muito mais avançado na organização. É 7, beleza, não vai mudar muito. Mas a lei é 10, pode ser 10 para o setor de recursos hídricos, precários, de deficiência. Denok tem 300 e tantas barragens na mão dela. Codevasf mais 300 e tanto. Você tem, vamos falar depois da questão da equipe técnica, o que está por trás para fazer cumprir essa linha, uma série de exigências. Então, as decisões desses atores, né, refletem no resultado, entendeu? Tudo vai estar errado se você começar uma cadeia de informações que preço baixo, prazo inexequível, equipe inadequada, fiscalização, tudo errado. O que é que você quer? Você está construindo uma bomba relógio, em vez de uma barragem. Bem, essa é a lei, a nossa lei, a definição sai da engenharia, não vou repetir, e aqui é o resultado da lei. Dizer que a lei ela não trouxe resultado, trouxe sim. Nós temos hoje no país uma acabouço, uma estrutura de fiscalização de barragem enorme. É o resultado da ANA. A ANA está, você vê, a ANA é a coordenadora por força de lei, e ela se articula com os outros reguladores, o ANEEL, o DNPN, todo mundo, então acabouço todo montado, e a coisa evolui mais ainda. Esse é o acabouço de trabalho por conta dessa organização que nós construímos, está aí latente, está presente, está à nossa disposição. Precisamos fazer que isso funcione. Aqui os acidentes. Enquanto esperava a nossa lei, começou com o PL 1181 na Câmara de Deputados, depois avançou no Senado, depois saiu a lei em 2010, tivemos que assistir a alguns acidentes importantes. Depois aconteceu Camará, estou na lei ainda, depois veio Miraí, acho que a data é 2006, 2007, não lembro bem, e assim ia ter espora, apertadinho, pronto, e hoje nós temos em plena lei, temos um acidente Antabirito e temos um acidente grande na lei. Poxa, tragédia, mas que a lição é enorme, nós vamos ver o que é que precisa, e o reflexo é esse. Num estalo, o nosso Congresso dobrou de interessados. Houve um dobrou de pessoas. É um fato da importância desse nosso trabalho. Aqui é 2015, na estatística 2010, 2009 foi a barragem de Algodões 1 Piauí, e aqui o ano passado Itabirito, Minas Gerais, mineração também, morreram 2 operários e tal, em 2015 agora. E aqui no caso, bem, quais são os fatores de risco? Eu lido com um pequeno setor, recursos hídricos. Aí, burocracia imensa. Se eu quero comprar um instrumento, eu especifico, o cara bota numa licitação e vem um equipamento, tipo assim, sei lá, meio de não sei aonde, vou dizer o país, uma semana já quebra. Entendeu? Você não pode comprar o que você quer e precisa para ter um resultado. Isso é burocracia, isso é a máquina que precisa ser modificada, entendeu? Quer dizer, eu não posso montar uma equipe com profissionais com um perfil para enfrentar esse desafio. Eu não posso. Eu faço uma lista, faço um concurso público, vem colega que não sabe nem o que é um freeboard. Ele vai trabalhar no seu grupo. Você tem que começar do zero, construir do zero. Eu lembro que teve um simpósio nosso em São Paulo, alguém não sei se foi, não, vamos fazer um concurso REDAS e vamos pegar desse concurso, pegar uns 20 e colocar para segurança. Você não forma um dia de segurança em 40 horas de curso, em 100 horas de curso, não forma. Você forma ao longo de uma vida profissional, 5 anos, ali, observando uma fenda, observando uma surgência, o que é aquilo, entendendo? É ao longo do processo, não é mágica. Você não vai resolver nessa velocidade. As coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Nós avançamos 5 anos nesse processo. Deixar para depois, para você convencer um gestor que aquela anomalia que você é obrigado a notar, ela pode potencializar uma condição de risco, você tem que demonstrar que está rompendo, está caindo, coisa já na iminência de acontecer. A visão preventiva não existe ainda. Não existe ainda. Um risco. Falta de recurso. Há muito tempo nós falamos que a nossa lei é abrangente, mas precisa ter recursos, recurso contingenciado para apoiar as organizações, principalmente os órgãos fiscalizadores, para se equipar, contratar gente especializada, uma fonte que você possa fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Isso não tem.
Às vezes, dinheiro até existe, mas a rubrica é essa, mas é aplicado de outra forma. Isso também é realidade. Divisões internas, o setor de operação fazendo cara feio com o pessoal de segurança, que a segurança só vai descobrir defeito. O pessoal de segurança quer ver o projeto, a construção. O pessoal de projeto, não, você está chegando agora para ver defeito, não começa a bloquear as informações. Então, isso tem que ser construído. Depois vem indecisões, desqualificação técnica, assim por diante. São vulnerabilidades. Isso é realmente o nosso caminho crítico, é esse, isso que nós precisamos consertar. Então, o nosso desafio é isso, em todo mundo, órgão fiscalizador, órgão empreendedor, dessa forma. Aqui, a vida desde quando eu comecei fazendo esse trabalho, eu chamei, a segurança tem que estar o mais próximo possível da alta direção, do centro de decisão. O Fábio colocou, o nosso boletim 154, chama atenção para isso. Né? CEO, é um fato. Você, quando constrói a estrutura, eu consegui construir, ajudei a construir 3 estruturas, depois da lei, uma primeira antes, eu consegui com muita dificuldade colocar um setor de segurança barragem, que eu fui coordenando há um tempo, ligado ao diretor de operações, que por sua vez tinha que se reportar ao presidente, a adição de presidente. Então, você ficava um patamar mais de providência. Alguns caras colocam a nível de gerência, o superintendente, o diretor e tal. Não é por aí. Então, você coloca o cara como um CEO mesmo. Porque as coisas acontecem ali. Então, você pode até tirar um board de especialista para poder decidir, automaticamente vai direto para o cara. Porque se as coisas vêm de cima para baixo, acontece. Eu não bater a porta, segurança, setor de projeto, bater a porta, me dê informação, não dá. Se o presidente disser dá. É uma coisa prática. As coisas só funcionam dessa forma. Aí a nossa lei, também a lei, ela define, né, manter equipe especializada. Por uma questão dessa dificuldade pessoal, a ANA, numa resolução também, admite, né, você contratar serviço especializado. Eu acho que a ação de segurança do empreendedor é uma ação contínua. Você não pode depender disso de caju em caju, períodos, entendeu? Tem que ter um grupo contínuo, na sua estrutura, tratando das barragens. E esse acompanhamento externo, que aconteça, mas a quantidade é importante. Bem, aqui é um gargalo muito grande. Eu fiz uma observação, coloquei com alguns colegas, por exemplo, a DNPN tem cadastrado 662 barragens de mineração. 401 barragens dentro da lei, aquele critério volume, o rejeito, altura tal, volume, aqueles critérios, altura até acima de 15 metros de altura, volume superior a 3 milhões de metros cúbicos, e 317 são em Minas Gerais. ANEEL tem 1.416, o colega da ANEEL deve abordar isso aí. E agora, quantos técnicos existem nessa organização capacitados para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei? Eu lhe garanto, provavelmente o DNPN deve ter uns 10 técnicos, ou 15. Provavelmente o ANEEL deve ter por aí a mesma coisa. É muito pouco. Você tem uma taxa aí de 100 barragens, 80, 100 barragens por técnico. E a responsabilidade. Aí, puxa, eu vi colegas traumatizados, colegas envolvidos no acompanhamento do NPN, colega traumatizado, entendeu? Aquele negócio, eu fiz parte, recebi relatórios, pessoas, e aí, rompeu, o cara traumatizado, entendeu? Cara, eu não quero saber de segurança, eu vou embora, desse jeito, vá para cá descansar, toma um Lexotan e volte, pô. Entendeu? Porque não tem jeito. O ambiente é esse. Então, essa é uma vulnerabilidade importante. Aqui estão os dados. Aqui eu pesquei da ANEEL. Aqui os dados da ANEEL. Olha o volume do barril. 1.000 tanto, aquele que eu somei. Aqui tem um site do NPN, onde tem um site tem um desabafo enorme. Os profissionais, através desse site, eles declaram que eles estão sem condições nenhuma de cumprir a lei por conta de estrutura mesmo. Há 5 anos não entra ninguém, o Denox não querem fechar, tentaram fechar várias vezes, com 300 anos a mais nas costas. Quem vai herdar esse passivo? Não está se pensando em acabar com o Denox. Então, isso é a realidade. O desafio é esse. Mudar isso. Nós temos aqui, ó, barra de mineração, você vê ali só de risco, barra de mineração, dano potencial, risco crítico. Puxa, somando ali dá mais de 32, só na última avaliação. 32 é muita coisa. Avaliação do site dado do NPN. Então veja a vulnerabilidade. E aqui uma declaração de um colega nesse site que está ali,
ele desabafou ali. Fato comprovado nesse acidente, pois se houvesse recursos materiais, tecnológicos, financeiros, humanos, poderíamos ter fiscalizado todas as barragens existentes, efetivamente cumprir na sua plenitude a Polícia Nacional de Segurança. Nos pode fiscalizar por uma amostragem que implica... Isso aí, o cara, é o desabafo do cara, um dos membros da equipe. Capacitação. E vem linha de defesa, as resoluções, aqui no caso, plano de segurança de barragem, linha de defesa. Depois vem novamente os manuais que a ANA, nós estamos inclusive ajudando a fazer análise com a ANA, né? Todo um tempo, tá? Esses manuais aí estão lançando, além dos nossos, daquela documentação toda, do empreendedor. E aqui nós temos que a nossa lei no artigo 3, ela já fala fomentar a cultura de segurança de barragem. Aí no caso a colaboração do CBDB tem sido através desse espaço de discussão. Nós temos aqui, vocês estão potencialmente, alguns já especialistas, interessados em segurança, outros motivados a seguir esse caminho. É um caminho árduo, que na verdade é o nosso trabalho de auditoria. Eu começo muito com o Rubens Cardia, você usa muito para auditoria de segurança de barragem, mas nosso trabalho é auditoria. Segurança é qualidade. Você tem que atuar na segurança em todas as fases. Concepção, está na lei, projeto, construção, operação. E na prática, a segurança só atua na operação. Quase o doente no terminal, na fase de terminal, operação. Se você não tiver documentação, um crítico, o cara vai avaliar um problema se você não tem informação. Tá? Deve ser considerado em todas as fases, está na lei. Aliás, eu vi também que o boletim 154 fala disso, todas as fases. Tem que ser abrangente, tem que ter uma visão de cima, não pode... É perfeito. E aqui, no caso, é um gargalo também a parte da transparência, né, que a lei disse que tem que ter a transparência. Não estou conseguindo apertar aqui. Aquela transparência, né, das ações, população, assim por diante. Avançando mais ainda. Bem, novamente o artigo 3... regulamentar as ações em todas as fases, prover o monitoramento e acompanhamento das ações empregadas pelo responsável, no caso da política, no caso o agente fiscalizador tem que estar estruturado para isso, e aqui fomentar a cultura e novamente a gestão de risco, a sua definição. Novamente a segurança nas suas fases novamente, ainda só na fase de operação que eu falei, a população deve ser informada, ainda não implementado um mecanismo para isso, e promoção do mecanismo de participação social também ainda não implementado, existe um outro desgaste. Aqui temos as classificações. O risco da classificação de segurança da matriz não é que a barragem está rompendo, não é um risco de chamar o bombeiro, não. O risco alto é que você está com sua estrutura, você não tem estrutura, você não tem equipe especializada lidando com problemas de sua barragem, você não trata esse relatório, não prepara, não interpreta, não analisa, não gera resultado daquelas inspeções. Então, tem uma série de coisas, não tem documentação, isso vai levar a um risco alto. Na Bahia, depois do acidente, botaram na Jornal à Tarde, primeira página, 33 barragens da Bahia, alto risco, foi um pânico. Porque pensaram o da ANA, aquela informação, relatório, e pegaram aquela informação, Brumado, que tinha uma cidade próxima, ficou apavorado. O Landinho está aí, o Landinho da colega, né, Landinho, ele viveu esse drama lá. Aí tínhamos que ligaram para mim, não, explica que a segurança é o seguinte, o risco alto é que você está desorganizado. Agora, na matriz se você tem uma surgência importante, você tem uma estabilização importante, um ponto de informação, você pode assinar lá na pontuação máxima, chega a 8, você chama o especialista, analisa e você resolve aquele problema. Entendeu? Tem aquela linha de defesa, a questão de as coisas têm que acontecer dessa forma. Entendeu? Ou seja, nós estamos ainda num caminho, temos uma grande jornada pela frente, com relação a fazer funcionar a nossa lei. O relatório, e aqui no caso a categoria que eu falei aqui, o risco alto não implica chamar os bombeiros, linha de defesa novamente são essas relações, tem a resolução da ANA, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e vários instrumentos, e aqui são as matrizes que eu acabei de falar. Se for analisar bem a matriz de estado de conservação, tem aqui problemas aqui de engenharia, percolação, deformação no maciço e problema do taludes. Se você atingir a pontuação máxima em cada item, você é obrigado a colocar em risco alto e chamar o especialista para definir isso aí. Rapidamente, então no caso aqui nós temos essas matrizes, e aqui a matriz de mineração, que tem uma pequena diferença, mas também estado de conservação, ele vem aqui percolação, deformação, então tem um fator que entra além do plano de segurança. O plano de segurança tem aqui, se tem documentação, isso pontua o risco final. Concluindo, a estrutura organizacional é crítico,
caminho crítico. O plano de emergência é crítico, vai ser uma demanda muito grande para que isso já seja logo implementado. E aqui a lei, inclusive, já define o tipo de inspeções, ou seja, como fazer o que deve ser feito, está aí. Os procedimentos de notificação, estratégia de divulgação. E aqui o artigo 17, que passa meio desapercebido, exige cabe ao empreendedor prover os recursos necessários à garantia da zona barragem. Se vira nos 30. Isso não foi regulamentado, isso é compulsório, mandatório, entendeu? Então, já em princípio, o empreendedor já está responsável. Aqui é o tal do zoneamento, né? Aqui, no caso, vocês têm uma cidade a 2,5 km, né? Mariana está a 2 km e pouco de distância, a Mariana, aquela que estava a 4,2 km, realmente está na zona de autossalvamento, entendeu? Esses mecanismos têm que ser bem definidos, e a questão do mapa de inundação também é uma questão bastante, tem que ser analisada, porque pode gerar muita especulação, porque a modelagem é muito cheia de vulnerabilidade e incerteza, a modelagem. Aqui as resoluções do esforço da ANEEL, já chegou na audiência pública do Plano de Ação de Emergência. O DNPN também, todos já evoluíram no nível de documento, ou seja, o arcabouço já existe aqui. E, por último, eu não sei se existe, que o meu colega Dana pode responder, pretende-se fazer um grupo técnico de trabalho permanente para analisar esses documentos, entendeu? Só que essa construção desse grupo é também um caminho crítico, porque a composição desse grupo, a de Portugal, por exemplo, tem representante de tudo. Eu falei para que as coisas acontecerem, um caixão tem que ter 4 ou 6 alços no máximo. E aqui tem muita gente aqui. Muito obrigado. O colega do DNPM não compareceu até o momento, então nós solicitamos que a Ana faça a sua palestra antes do intervalo do café. Aqui na frente estão 2 colegas da Ana e eu acho que o terceiro está ali, o Rodrigo Flecha, que será o primeiro, não é mesmo? Então, por favor. Bom dia a todos. Queria parabenizar o CBDB pelo evento e dizer que a gente concorda integralmente com o que o Carlos Henrique mencionou aqui. Eu acho que as observações dele são muito pertinentes e eu só queria pontuar 4 aspectos aqui para, na sequência, passar a palavra para os nossos especialistas em recursos hídricos, a Fernanda Laus e o Josimar, a Ana, que está nessa coordenação geral da Política Nacional de Segurança de Barragem. Nós também ainda temos problema de equipe, eu acho que todos têm problema de equipe no Brasil. Nós temos uma superintendência de regulação, da qual eu sou o superintendente, que cuida de toda essa parte de regulamentação, produção de materiais e documentos, e a superintendência de fiscalização, que cuida da fiscalização daquelas barragens afetas à Agência Nacional de Águas. O Fábio falou um assunto interessante, ela é importante, mas não é suficiente para a segurança de barragem. Todos nós sabemos disso, né? É suficiente criar uma cultura de segurança de barragem nesse país. É isso que a gente vem trabalhando forte, concluímos agora com o apoio do CBDB também, esse trabalho dessa assistência técnica com o Banco Mundial e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outros consultores a nível nacional e internacional também. O Carlos Henrique já deu uma abordagem sobre isso. E a lei é gradual. Nós temos que fazer com que essa lei pegue. Essa lei tem que pegar. A questão das barragens do semiárido brasileiro, nós temos um patrimônio hídrico importantíssimo instalado nesse país e nesse período de crise hídrica que a gente está vivenciando, eu particularmente estou basicamente com o pé no semiárido, no Paraíba do Sul, no São Francisco, no Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na região metropolitana de Belo Horizonte e Vitória, a gente vê a necessidade da questão de operação e manutenção do nosso grande patrimônio hídrico. Em particular, a gente vê a questão do DENOX e da Codevasf como um problema sério, tá, Carlos Henrique? É um problema que nós precisamos de avançar nesse sentido. Está muito difícil, mas nós temos que continuar lutando e trabalhando nessa linha. Eu queria pontuar 4 aspectos. Primeiro, o relatório de segurança de barragem, já mencionado pelo Carlos Henrique aqui.
Nós estamos editando o relatório agora de 2014, o primeiro foi 2011, 2012 e 2013 fundimos em um só, não é isso, Fernando? E agora o de 2014. E todo o esforço que nós vimos fazendo dentro da Agência Nacional de Água para dar consequência a esse RSB, Carlos Henrique, é muito difícil. Eu não tenho um link, eu gostaria, Fábio, de ter o link com o Congresso Nacional. Hoje, se bem que hoje não é muito bom ter link com o Congresso Nacional, né? Está muito complicado, é. Hoje está muito delicado lá, mas eu tenho feito todos os RSBs, a gente vai lá nas diversas comissões de infraestrutura, que o Leonardo Monteiro, que foi um dos patronos da lei também, na condição de deputado federal, não é isso? Mas é uma conversa um pouco de susto. Hoje, o RSB, que era um ilustre desconhecido, passou a ser um ilustre conhecido pelo fato de Mariana, não é isso? Com certeza, a chuva vem, lava a memória do brasileiro e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos essa memória está lavada e isso cai no esquecimento. A mídia tem nos solicitado diuturnamente, é impressionante como a mídia não tem o conhecimento disso e a gente tem feito das tripas coração para trabalhar na linha de explicar a importância do relatório de segurança de barragem e o que de tão importante que ele é, e que consequências que ele pode gerar, sendo um relatório muito bem estruturado, com dados fornecidos de todos os fiscalizadores. Hoje nós temos 44 fiscalizadores no Brasil, não é isso? O Carlos Henrique já teve a oportunidade de falar, e em particular, claro que o setor elétrico é muito mais estruturado, é o primo rico, não é isso? Mas a parte de recursos hídricos é o primo pobre dessa história, não é isso? A gente vê os estados da federação, os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos com extremas dificuldades, não é isso? Mas nós estamos trabalhando no sentido de implantar essa cultura de segurança. Eu acho que avançamos um pouco, mas tem muito caminho pela frente, tá? O segundo aspecto que eu queria pontuar é sobre o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragem. Carlos, tá? Nós estamos trabalhando forte, nós fizemos no programa de assistência técnica com o Banco Mundial e com o LENEC, nós estruturamos já o protótipo não funcional e agora nós estamos começando a desenvolver o sistema por módulos. Vai ter uma fase inicial que eu acredito que meados de 2016, né, Josimar Fernando? Eu acho que esse sistema já vai estar operacional como uma ferramenta nacional para que todos os fiscalizadores, e esse ano fizemos uma inovação, uma pesquisa para que os fiscalizadores encaminhassem as informações dos seus respectivos empreendedores, né? E é interessante, no caso de Mariana, no caso específico, nós recebemos do DNPM essa pesquisa, que é para a gente contemplá-la dentro do RSB. No caso de Mariana, com 2 dias de antecedência ao acidente, recebemos a pesquisa onde o empreendedor dizia que ele tem, inclusive, plano de ação emergencial. Tá? Mas, então, essa cultura, Carlos, ainda a gente precisa de implantar. Eu acho que é algo que as novas gerações vão vir para nos ajudar. O terceiro aspecto que eu queria pontuar é o nosso acordo de cooperação técnica, Carlos, que a gente precisa aí na hora do almoço discutir com esse foco de capacitação, não é isso? Acordo de cooperação técnica Fábio Ana, CBDB, não é isso? Eu acho que é um instrumento importante. Esse tema de capacitação, a gente tem investido muito nele, nessa assistência até com o Banco Mundial. Tivemos o trabalho da USACE, tivemos o trabalho... Oi? O curso da UFBA, que está em operação já. Nós temos acordos de cooperação com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. Tem um conjunto de coisas, mas precisamos de estruturar isso mais fortemente. Agora, recentemente, anteontem, na BRH, foi lançado um curso de mestrado profissional em recursos hídricos com uma rede de universidades brasileiras. Não sei se a UFBA está nessa rede, mas tem um conjunto de universidades. E o quarto e último ponto, antes de passar a palavra para Fernando e Josimar, é a questão nós precisamos, isso não foi de agora, antes, logo quando o trabalho com o Banco Mundial concluiu, a gente está pretendendo fazer no primeiro trimestre do ano que vem uma oficina com os fiscalizadores, na linha, cada um, alguns estão trocando as fraldas, outros estão mais avançados, mas a gente precisa fazer no sentido da gente discutir essas regulamentações de forma a buscar, por setor, né, fiscalizado,
pelo menos, se não for possível uma uniformização, pelo menos uma harmonização desses normativos, tá? Então era isso que eu queria pontuar inicialmente. Eu passo a palavra, Fernanda, será você, né? Tá bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Laus, eu sou especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. É um prazer estar aqui falando hoje para um público tão seleto, né, de tantos especialistas. E o meu tema são as duas resoluções que a ANA já fez para regulamentar a Política Nacional de Segurança de Barragens. Bom, então eu vou me ater mesmo, porque a gente tem pouco tempo, eu vou me ater a passar os principais pontos de cada uma das duas resoluções. E, no final, eu vou tecer algumas considerações em relação aos desafios que a gente tem na implementação das resoluções, né? Na implementação da lei, para que a lei pegue. Bom, os fiscalizadores, eles têm que regulamentar alguns artigos da lei, todos os 44 fiscalizadores. Seria inspeção de segurança regular, inspeção de segurança especial, revisão periódica e plano de ação de emergência. Esses dois artigos já foram regulamentados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. São as resoluções já citadas aqui pelo Carlos Henrique, a 143 e a 144 de 2012. É sempre importante lembrar que cada resolução de cada fiscalizador só se aplica às barragens fiscalizadas por eles. Então, nós lá na ANA, o que a gente fiscaliza? Em torno de 150 barragens, por que em torno? Porque o cadastro de barragens ele é dinâmico. Então, uma barragem que a gente tomou conhecimento, vendo imagem de satélite ou alguma denúncia, às vezes a gente vai em loco e vê que é uma rodovia, então a gente tira do cadastro. Às vezes o dano potencial associado, né, hoje é baixo e depois ele muda, uma rodovia implantada, uma casa é construída jusante. Então o dano, ele aumenta, ele vira alto, então a barragem passa a ser fiscalizada pela ANA. Então esse cadastro é dinâmico. Hoje a gente tem em torno de 150 barragens. E essas resoluções emitidas pela ANA só têm efeito para essas barragens. E quais são as barragens que a ANA fiscaliza, né? Vale lembrar que são as barragens de uso múltiplo em Rio Federal, que não gerem energia elétrica como uso preponderante. Que aí, no caso, é o pessoal lá da turma do Wellington, né? Da ANEEL. Bom, então eu vou começar pela resolução 742 de 2011. Por que a gente começou por inspeções regulares? Né, a lei é de 2010, a gente não tinha um cadastro muito bem estruturado ainda, muito menos a classificação das barragens. A gente começou por essa resolução por achar que o primeiro passo que o empreendedor deveria dar era em relação às inspeções regulares. Vamos saber o estado, né, da minha barragem, como é que ela está. Então, como a lei manda a gente regulamentar 4 coisas, que é periodicidade de atualização, qualificação do responsável técnico, conteúdo mínimo e nível de detalhamento, então eu vou passar por cada um desses. Então, essa resolução, ela trata da periodicidade também. E toda a periodicidade da inspeção regular, ela é em função da classe da barragem, né? A barragem ela é classificada quanto ao risco e quanto ao dano potencial. E então, conforme essa matriz, ela tem uma periodicidade diferente. Então, barragens com dano potencial associado alto, a gente pede para fazer a inspeção regular semestralmente. Já com dano médio, se for o risco alto, é semestral. Se for com risco médio e baixo, é anual. E para dano baixo, né, anual se for risco alto e médio, e bianual, que é uma palavra, tem que ser a cada 2 anos, né? Alguns falam que é bienal, né, mas há divergência nos dicionários, O que todo mundo, só para deixar claro a diferença entre classificação de risco e dano. O risco, ele olha o estado de conservação da barragem.
suas características técnicas e também a documentação da barragem. Já o dano potencial associado seria um dano relacionado às consequências ajusantes que uma eventual ruptura da barragem pode causar. Então, essa é a lógica, que a imprensa confunde muito, com razão, porque anteriormente, antes da lei, né, a literatura ela preconiza que o risco é o quê? Probabilidade vezes vulnerabilidade. Então, por isso que tem essa confusão. Então, passando para o conteúdo mínimo e nível de detalhamento. O que a gente pede para o empreendedor fornecer? Uma ficha, um relatório e um extrato. Esse relatório ele tem que ter a RT do profissional que elaborou a inspeção. E o relatório tem que abordar o quê? Avaliação da anomalia, registro fotográfico, ele tem que comparar com a inspeção anterior, fazer recomendações de reparos, né? Avaliar a instrumentação e classificar o nível de perigo da barragem, que é normal, atenção, alerta ou emergência. E sempre tem que ter o ciente do responsável legal pela segurança da barragem. Como o Fábio citou, a gente já está num processo, como é uma resolução de 2011, a gente já está num processo de revisão da resolução. Né? Porque a gente implementa, a gente vê, tem todo aquele ciclo, né? Vê os efeitos e o pessoal do Josimar, que vai muito em campo, eles já identificaram uma série de necessidades de revisão. E uma delas é essa questão de ter ficha, relatório, extrato, talvez, porque a gente ainda está pensando lá, mas já adianto, porque como tem fiscalizadores de barragem aqui no público, e como as resoluções da ANA geralmente são levadas, são tratadas como modelo para os demais fiscalizadores, quando eles vão regulamentar, elas são tomadas como base. Então, eu já vou adiantar aqui alguns aspectos que talvez a gente mexa um pouquinho na resolução. Então, essa questão de ficha e extrato, talvez a gente unifique, mas hoje é isso. Tem um modelo lá no site da ANA que a gente recomenda. Em relação à qualificação da equipe técnica responsável. O responsável pelo relatório da inspeção, ele tem que ter registro no CREA com atribuições relativas a barragens. Isso aqui não é uma coisa tão simples, especialmente para os empreendedores públicos, né? Denox, Codevasf e os maiores. Os engenheiros do Denox, eles, quando fazem o concurso público, não é uma exigência do concurso a pessoa estar registrada no CREA. Então, isso até está gerando uma certa... Porque a ANA, como fiscalizador, ela tem que exigir que o relatório venha com a RT. E o Denox está sendo um pouco resistente, né? Ele está sustentando a posição de que não precisaria. Então, a gente levou isso, como a Procuradoria-Geral da ANA e do Denox não conseguiram convergir, isso já está numa instância superior, né? Que é a AGU, né? Isso, a RT. Bom, agora eu vou passar para outra resolução da ANA, que é a 91, que trata do quê? Plano de segurança e revisão periódica. Estrutura do plano, ele tem 5 volumes, né? E abrange o quê? Informações gerais, planos e procedimentos, registros e controles, o plano de ação de emergência, que só é obrigatório para o dano potencial associado alto, porém, o fiscalizador pode, mesmo para barragens de dano médio ou baixo, exigir o PAI, se achar pertinente. E a revisão periódica. Então, o plano de segurança da barragem é um documento com todos aqueles requisitos para garantir a segurança. Conteúdo mínimo e nível de detalhamento, ele é muito extenso, então a gente colocou no anexo 2. Periodicidade e atualização do plano. O plano ele é dinâmico também, então o empreendedor realiza uma inspeção, coloca o relatório no plano. O empreendedor fez uma revisão periódica, algum registro, monitoramento, ele vai inserindo ao longo, né, nos 5 volumes, conforme a pertinência. Agora, tem uma diferença aqui, o plano, ele também tem que ser um profissional com registro no CREA para fazer. Já a revisão periódica,
ele tem que ser uma equipe multidisciplinar externa ao empreendedor. Então, já foi citado aqui que o empreendedor ele tem que manter uma equipe fixa de segurança de barragens. Não que tenha que ser um funcionário com contrato dentro da equipe daquela empresa. Pode ser terceirizado, mas desde que seja permanente. Já a revisão periódica, não. Ela é feita por uma equipe externa a essa equipe permanente, justamente para vir com um outro olhar e fazer uma revisão mais profunda da barragem. Mesma matriz, mas já nessa resolução 91, a gente já colocou umas letrinhas, né, para ficar de mais fácil entendimento. Então, temos classe A, B, C, D e D. Não, essa aqui, se eu não me engano, é, né, Josimar? Está errado aqui, desculpa, gente. Então, tem essa periodicidade. Como eu já falei, a equipe é multidisciplinar e externa ao empreendedor. Bom, gente, considerações finais. Como o Rodrigo falou, temos 44 fiscalizadores. Se as resoluções forem muito diferentes, umas das outras, o empreendedor pode ficar confuso, seguir prazos diferentes, nível de detalhamento diferente. O mesmo empreendedor, às vezes, tem uma barragem na calha do rio e no rio afluente, no mesmo estado, na mesma bacia. Ele vai ter dificuldade em implementar. Então, a gente tem que facilitar para que a lei seja cumprida. Apenas 5 fiscalizadoras já regulamentaram algum aspecto da lei. Então, lá no slide inicial, são 4 aspectos. A ANA já regulamentou a inspeção regular, o plano e a revisão periódica. Falta a ANA regulamentar o plano de ação de emergência e as inspeções especiais. O único que já regulamentou todos foi o DNPM. Desses 5, a ANEEL já está em consulta pública. Alagoas, Rondônia e Bahia também já regulamentaram algum aspecto. Então, daqui dá para a gente ter uma noção que ainda estamos engatinhando. Outro gargalo é a dificuldade na identificação do empreendedor. Que não adianta a gente regulamentar, a gente tem os prazos, o detalhamento, quem deve fazer, mas a gente não tem para quem se reportar. Então, a identificação do empreendedor é ainda um grande gargalo da nossa política. E tem situações que a gente sabe quem é o empreendedor, sabe o endereço, manda a correspondência, mas a pessoa não recebe ou nem responde. Então, tem essa dificuldade também. Como a periodicidade ela é toda feita em função da classe da barragem, a necessidade de classificar também é um gargalo. Os fiscalizadores, eles ainda estão, na sua maioria, na fase de cadastro das barragens. E a informação necessária para a classificação é de difícil obtenção. Então, o relatório de segurança de barragens mostra um pouquinho desse panorama. E, além disso, como já foi falado, a falta da cultura da segurança da barragem. É muito difícil você fazer com que sensibilizar o empreendedor para cuidar da sua barragem. Por exemplo, o valor da multa. O valor da multa ainda é muito baixo. Na verdade, a lei ela nem estabelece penalidades. O que a ANA faz? A ANA usa as penalidades da 9433. A gente coloca como um condicionante da outorga que ele tem que cuidar da segurança da barragem. E, nas campanhas de fiscalização, a gente usa isso, mas ainda é um desafio. O ideal seria que a gente conseguisse implementar penalidades específicas para a nossa política. A gente consultou agora de manhã, rapidamente, o valor da multa. Pode ser R$1.000, pode variar entre R$1.000 e R$10.000 a multa diária. Então, e no máximo, né, cobrada por um mês. Então, o teto seriam 300 mil. Tem empreendedor que, às vezes, prefere pagar a multa e não reparar a barragem. Então, isso é a questão da cultura mesmo. Não adianta a gente ter classificação, regulamento, se a cultura ainda não está, né, inserida na cabeça dos empreendedores e da sociedade em geral.
Então é isso, eu vou passar a palavra para o Josimar, que ele vai falar um pouquinho das ações de fiscalização da ANA. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer para a ANA estar mais uma vez presente aqui nesse evento promovido pelo CBDB. Agradecer os colegas aqui do CBDB e é um prazer também de estar revendo alguns amigos aqui, que a gente já tem essa experiência de 5 anos aí trabalhando na questão de segurança de barragens. É sempre um prazer de compartilhar a experiência que a ANA está vivenciando nesses 5 anos e também colocar as dificuldades que a gente tem enfrentado e está vendo como melhorar o processo nesse período. A gente está colocando agora aqui para vocês a experiência da ANA e tentando focar no processo que a ANA adotou desde o início de 2011, quando começou a atuar efetivamente com segurança de barragem. A lei de 2010, um ano depois, a gente estruturou a ANA internamente para trabalhar com isso. E a gente fez um trabalho interno de capacitação. A gente tem hoje uma equipe lá também pequena, não é diferente do DNPM, que está vivenciando essa questão hoje de Mariana. A gente tem hoje 4 técnicos trabalhando efetivamente com segurança de barragem. Mas a gente tem tentado, na medida do possível, priorizar as ações da ANA para ser mais efetivo nos resultados que a gente espera. Só revisando aqui um pouco, na questão da fiscalização, a Fernanda colocou um pouco aí e o Medeiros também, quais são as responsabilidades dos órgãos fiscalizadores. O objetivo principal é a fiscalização da segurança de barragem, mas ela exige que a gente também trate alguns pontos correlatos que exigem com que essa eficácia dessa segurança a gente consiga atender. Principalmente a questão de ART, que a Fernandinha já colocou aqui muito bem. A gente não abre mão da questão da... Só um minuto que ainda estou me familiarizando aqui com esse... Voltei. Ponteiro aqui que eu não achei. Okay. A questão da RT, hoje, a gente tem focado bastante. A gente começou com um processo de fiscalização, como a própria lei, a gente espera que seja um processo contínuo de evolução. A princípio, na fiscalização, a gente começou nessa ideia de fazer com que a lei pegue, vamos aos poucos. Então, vamos começar a exigir, como a Fernanda colocou, inspeções regulares, para começar a criar essa cultura do olhar na barragem, o olhar mais profundo das questões de anomalias, tudo que a barragem precisa ter de manutenção, e também na questão de documentação. Hoje, a gente está evoluindo nesse processo. Iniciamos com a questão das inspeções, vamos focar na periodicidade, vamos focar nas anomalias, vamos focar na capacitação. E um prazo que a gente vive hoje na ANA a evolução desse processo é focar na qualidade dos relatórios. Vou colocar isso mais na frente para vocês. Nesse processo, vamos dizer assim, a gente fechou um pouco os olhos no início, 2 primeiros anos, para a questão da qualidade técnica dos relatórios. O pessoal não tinha capacitação na área, estavam se formando uma equipe para fazer as inspeções, então a gente focou muito na frequência das inspeções, e a ANA, recebendo esses relatórios, fazia meio que a 2 mãos essa questão da avaliação junto com os empreendedores, e naquilo que precisava melhorar, a gente recomendava ao empreendedor algumas ações, refazia as inspeções, eu fazia uma nova vistoria, mas sempre com esse olhar da parceria, sabendo claramente que o processo era evolutivo. Então, nessa linha, a questão da RT, a gente foi sempre querendo, vamos dizer assim, ter uma responsabilização pelo aquilo que estava sendo escrito. A RT hoje, a Fernanda colocou, a gente tem alguns problemas com alguns órgãos estaduais e também com os órgãos federais. A questão da RT, como a Fernanda colocou aqui, é mais porque hoje na ANA a gente estava exigindo, porque a lei exige a questão da RT para os relatórios, e o DENOX criou uma consulta lá na ANA, dizendo o seguinte: eles, por serem servidores, não precisavam ter a ART do CREA. E essa questão foi levada para a PGE entendeu o posicionamento da ANA por estar em lei. Era obrigação de exigir, e isso o DENOX, com a PGE da ANA e PGE do DENOX, fizeram as discussões e, não entrando no acordo, subiu para uma Câmara de Conciliação da AGU, que trata desse tipo de questão. Essa questão hoje está em aberto. Só para colocar claro, a ANA tem cobrado fiscalização, na sua fiscalização ART das inspeções, mas para o DENOX, como essa questão está em discussão, ainda a gente não está cobrando, porque ainda está em aberto. Mas já teve a indicação da AGU de que vai ser necessário a questão das RTs para todas as inspeções. Apesar do DENOX não estar fazendo, a Codevasf, por exemplo, tem feito. E alguns DENOX estaduais também têm feito.
não generalizando a questão. Tá? Então, assim, na abordagem da ANA de fiscalização, além da RT, a gente também considera essa questão das recomendações, que é um ponto importante nos relatórios. Quais recomendações estão sendo dadas pelos engenheiros que estão fazendo as inspeções visuais. E essas recomendações a gente começa, agora a partir de 2015, a cobrar mais eficácia nisso. Se está dito lá que tem que fazer manutenção, que tem que fazer alguma reforma, a gente vai começar a cobrar sim. Apesar de que essa evolução do processo, inicialmente, essas recomendações sempre foram olhadas. Agora a gente vai começar a fazer advertências, multas e começar a cobrar mais essa questão. A questão do cadastro de barragens é uma obrigação da ANA também. O Rodrigo Festa já falou aqui da questão dos NIS, a gente está trabalhando nisso. Apesar dos estados não terem avançado muito em seus cadastros, a gente está consolidando essas informações. A ANA já regulamentou alguns de seus aspectos da lei. A gente vai mostrar isso e é obrigação do empreendedor principal. Aqui um ponto que eu gostaria de tocar é essa questão de informar a ANA, informar a Defesa Civil. A gente lá na ANA tem um setor que a gente montou para receber informações que a gente chama de denúncia de rompimento de barragem. Mariana é um caso, vocês estão vendo isso, chegou na ANA de todos os lados, mídia, mas normalmente a porta de entrada na ANA é via Defesa Civil. A gente fez uma parceria com a Defesa Civil, que funciona 24 horas, a ANA não tem essa competência de trabalhar 24 horas, fim de semana, sábado, feriado, a Defesa Civil já atua nisso, então a gente fez uma parceria com eles, então toda denúncia, teoricamente, que a ANA recebe hoje seria via Defesa Civil. Eles têm um 0800 que funciona, e essa questão de parceria com a Defesa Civil a gente pretende ampliar, tem funcionado muito bem. Além dessas questões mais internas dos outros órgãos fiscalizadores, a ANA tem essa questão de coordenar o sistema dos NIS, o Sistema Nacional de Informações, a articulação com os outros órgãos e a elaboração do relatório de segurança que o Rodrigo já falou, que a gente precisa ter um melhor olhar em cima das consequências que ele pode ajudar a gente a ter. E o recebimento de denúncias que eu já falei. Internamente na ANA a gente já teve a regulamentação da 742, que é a resolução de inspeção regular, e a 91 do plano de segurança, e o Conselho regulamentou os critérios de classificação de barragem e o plano de segurança. A gente usa isso como critério de fiscalização nas fiscalizações da ANA. No trabalho inicial que a ANA fez de 2011 a 2012, como nós não tínhamos um cadastro ainda definido, o primeiro trabalho que a gente fez foi identificar o universo de barragens que a gente tem. Isso foi feito em cima de imagens de satélite e o segundo passo foi ir a campo em cada uma dessas barragens. Isso significou para a gente uma melhoria muito grande na qualidade da informação que a gente tinha, muitas vezes de documentação que estava errada, estava sem informação nenhuma, e a possibilidade de capacitar a equipe. A gente dividiu isso em duas áreas. Uma área a gente focou no Nordeste, onde concentra a maior parte das nossas barragens, e as outras barragens que estavam nas outras regiões, a própria ANA executou. Isso até como forma de ir a campo, começar a conhecer as barragens, fazer uma capacitação interna nossa. Isso serviu para a gente ter uma ideia no início de quais eram os nossos empreendedores e qual era o nível de perigo. A gente nessa época não tinha classificação, não tinha inspeção regular nenhuma. Foi uma primeira análise que a ANA fez, serviu para identificar quem eram os nossos empreendedores, qual a situação de cada uma das nossas barragens. E isso aqui, o primeiro grupo são as barragens do Nordeste, o segundo grupo são as barragens que a ANA fez. O resultado serviu para a gente ter essa primeira avaliação, para pensar como planejar as campanhas de fiscalização da ANA, em que grau de exigência que a gente estava devendo exigir. Então, a gente hoje na ANA trata o processo interno de fiscalização em 4 fases. A gente avalia as informações, basicamente, das inspeções regulares que a ANA recebe, prioriza essas barragens com base nessas informações, também informações de cadastro, faz o planejamento dessas campanhas, executa e elabora os relatórios e o registro para acompanhamento da evolução das fiscalizações. Como é que é feita essa questão da priorização? Aí a mesma matriz que a Fernanda colocou, a gente usou como base. A gente pega essa primeira matriz em azul, é a matriz de classe de risco e dano potencial, que tem a periodicidade que tem que ser obedecida pelo empreendedor de inspeção regular. Na resolução da ANA, tem uma complementação ao final dela que diz o seguinte: enquanto as barragens não forem classificadas, o empreendedor deve utilizar a informação do nível de perigo da primeira inspeção. E o nível de perigo normal, atenção, alerta, emergência. Se for normal, e atenção, é uma inspeção anual e alerta, emergência semestral, 2 vezes ao ano. Consolidamos essas 2 matrizes aqui e criamos uma matriz interna nossa que a gente usou para priorizar as campanhas de fiscalização. Ou seja, as barragens que têm periodicidade semestral e, por exemplo, nível de perigo normal, alerta, por exemplo, ela vai ser a primeira
tem prioridade para fiscalização. E assim por diante. Atenção normal e emergência para cada tipo de periodicidade, porque qual é a ideia aqui? As barragens que são periodicidade semestral, a gente ir primeiro nelas para poder ver, por conta do nível de alerta que ela se encontra, como é que está a situação dessas barragens. Orientar como a coisa tem que ser feita, como é que a ANA espera que o processo seja feito. E aí por diante. Esse caso específico da emergência, que aí você leia a questão do risco iminente já de ruptura, a gente trata isso diferente. Ele entra via, como falei, protocolo que a gente tem com o Senad, a gente tem um protocolo interno para tratar diretamente das barragens em risco iminente. Então, ela nem entra na questão da priorização, ela é acionada em qualquer momento do processo. Então, a gente gerou essa matriz, a gente consegue, a partir dela, colocar as barragens na ordem de priorização. O segundo passo que a gente fez foi criar internamente um checklist do que a gente vai olhar em campo. Pegamos toda a legislação, detalhamos em série de fatores que você vai a campo e o que é que precisa olhar em cada uma das barragens em relação à legislação. Criamos um checklist, um formulário, a gente vai a campo com isso. E aí não tem aquela questão de você estar esquecendo de olhar algum fator, algum documento que fica um prazo que está vencido, você olha tudo nessa parte de campo, em campo, durante também a fiscalização documental. O que é que a gente faz em campo? Primeira vez que a gente vai na barragem, a gente faz essa reunião com o empreendedor e explica toda a legislação. A segunda parte da campanha, a gente olha toda a documentação da barragem, olha todas as inspeções. Isso se chama de parte de fiscalização documental. E vai a campo e olha a barragem especificamente, olha todos os aspectos das anomalias que a gente considera mais importantes que a gente vê, para fazer uma avaliação do relatório que o empreendedor está fazendo e da visão da ANA daquela situação da barragem em relação à segurança. Se isso está compatível, a visão da ANA com a visão do empreendedor, ótimo. Se não, a gente coloca no relatório que a inspeção do empreendedor precisa ser melhorada. Se for o caso, a gente pede uma inspeção complementar e aí fica monitorando a evolução desse problema que a gente identificou. Uma anomalia que não foi vista pelo empreendedor, que foi vista pela ANA, por exemplo, a gente pede que ele refaça a avaliação dele, inspeção regular, e, se necessário, reavalie o nível de perigo. Com isso, a gente consegue ter a barragem avaliada pelo empreendedor na visão da ANA da maneira mais real possível para poder a gente conseguir evoluir no processo de classificação de risco e dano. Isso é registrado interno, a gente criou um sisteminha básico lá em Access que consegue fazer filtragem das informações e o registro de tudo para a gente acompanhar para e passo todas as informações. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, dos dados que a gente tem das inspeções, a gente analisa, a gente recebe isso, o cadastro das barragens e toda a campanha que tem decorrência de algum auto, uma multa, uma infração, a gente registra isso internamente para acompanhar esses prazos. Anualmente a gente faz na ANA um plano anual de fiscalização. A gente criou em 2013 a cultura. A gente já tinha essa questão do plano anual de fiscalização para fiscalização de uso. A gente usa a mesma metodologia para fiscalização de segurança de barragens. Esse plano ele é feito normalmente em dezembro. E agora, esse início de mês, agora a gente já está começando a fazer o nosso plano de 2016, considerando essas informações que eu falei para os senhores. Situação da barragem, evolução do risco, classe de dano. Agora a gente começou a fazer internamente, apesar de não ter concluído o dano. A gente vai considerar a partir de 2016 a questão do risco e do dano. A gente até agora, por enquanto, só considerava nível de perigo. E esse plano de fiscalização a gente tem feito em 2013, quando a gente iniciou as campanhas efetivamente de fiscalização. 2011 e 2012 foi voltado para aquele cadastro que eu falei inicialmente. 2013, 14 e 15 são os 3 anos de experiência da ANA na fiscalização de segurança de barragem. Então, a gente, com base naquela matriz de priorização que eu coloquei, a gente priorizou as barragens com um risco mais elevado, nível de perigo mais elevado. A gente, então, cumpriu nesses 3 anos todas as barragens com nível de perigo de emergência, alerta e atenção. E esse ano, em 2015, a gente começou a fazer as barragens de nível de perigo normal e aquelas sem informação alguma. Então, a gente tem 100% das barragens mais problemáticas, vamos dizer assim, em questão de segurança, já historiadas pela ANA nesses 3 anos. Das de 2015, em 2015 a gente já fechou 80% das barragens da ANA já fiscalizadas pela ANA e 50% das barragens de nível de perigo normal já foram fiscalizadas. Falta muito pouco para a gente cumprir a nossa meta. Aqui embaixo está a quantidade de barragens que a gente fiscalizou por ano, por 2013, 14 e 15, a gente consegue fazer com a equipe que a gente tem de 4 técnicos lá. Cada campanha nossa são 2 técnicos, a gente nunca vai com uma campanha com um técnico só. Então, são 2 equipes, 12 meses por ano, dá em torno de 32, 35 barragens que a gente consegue historiar por ano. Isso dá uma média, uma frequência de, se eu considerar a quantidade de barragens que a gente tem hoje, dá 4 anos, para poder você, teoricamente, fechar todo o ciclo e voltar naquela barragem inicial. Só que não funciona bem assim. Aquela barragem tem algum problema que a gente já foi, ela no ano seguinte ela continua
sendo objeto da fiscalização. Então, mas mesmo assim, a gente espera que a frequência de fiscalização da ANA fosse mais eficiente se tivesse uma equipe maior e a gente conseguisse fazer, por exemplo, em 1 ou 2 anos, todas essas barragens da ANA. Aqui está um retrato já dos principais problemas que a ANA identificou nas suas barragens. 87% das barragens têm problema de deterioração nos taludes e nos paramentos. Problema no sangrador, 77% das barragens têm problema na estrutura extravasora. Percolação, quase 70% das barragens têm problema de percolação. Deformação, 64%. E nas estruturas de adução, tomada d'água, 20% das barragens têm problema nisso. Isso focando aqui nas barragens da ANA, tá? Eu não acho que esses números sejam muito diferentes dos outros barragens estaduais, não. Acho que a ordem de grandeza é por aí. E quanto ao risco, a gente tem internamente uma ideia, usando a matriz do Conselho, 20% das nossas barragens, 21% em risco alto, 43% médio, e com relação ao dano, 49% alto, 26% médio. Aqui, quase 90% são barragens de terra, 65% no Nordeste, e informação de projeto. Isso é um gargalo, né? 63% a gente não tem informação de projeto, 52% são empreendedores privados e 21% das barragens têm mais de 50 anos de idade. A questão dos empreendedores privados, ainda para a gente na ANA, é um dos motivos que tem feito a gente tentar melhorar a legislação, a regulação das 742 que a gente fez. É uma complicação muito grande a gente conseguir os empreendedores privados atendam a periodicidade, por exemplo, das inspeções, os prazos raramente são cumpridos. A gente na ANA prevê essas inspeções semestrais e prevê 2 ciclos de inspeção, um ciclo antes do período chuvoso, um ciclo depois, para você pegar uma barragem teoricamente cheia, uma barragem no período com nível próximo do nível mínimo. Dificilmente a gente consegue isso dos empreendedores. E do questão do empreendedor privado, a questão é mais grave ainda porque primeiro, pela questão da identificação, a gente não consegue identificar o empreendedor, como a Fernanda colocou, e também pela questão do investimento que tem que ser dado. Realmente essas barragens, principalmente no Nordeste, o uso delas... Meu não, né? Estou pitando aqui, achei que era meu relógio. Essa questão do investimento em segurança e manutenção pelo empreendedor privado, geralmente são pequenos empreendedores, usam a barragem basicamente para agricultura, não tem nenhum uso econômico para aquela barragem, então fica muito difícil ter esse investimento em manutenção e segurança. Aqui está um exemplo, por exemplo, do que a gente encontrou em campo. Isso aqui é uma erosão no talude de montante da barragem. Aqui, nesse caso, a barragem não rompeu, mas ela criou essa caverna aqui que saiu do outro lado da barragem, mergulhou pela fundação. A gente atuou e aqui está a foto dela recuperada. Aqui ela já está com água, aqui ela tinha sido esvaziada. Essa aqui foi no Ceará e aqui na Paraíba. Essa aqui é uma das erosões, mas todo o talude de montante da barragem estava desse jeito. Essas erosões que eram túneis aqui, são patamares aqui em cima das bermas, ela descia 20 metros aqui até embaixo, saía lá na parte de montante, levou todo o material da barragem e hoje como é que ela está. São ações que a ANA atuou e teve resultados, né? Um exemplo para vocês verem. Como eu falei, aquela questão lá da situação de risco iminente, a gente criou um protocolo interno. Esse protocolo foi publicado em 2014. Tá? Tem uma portaria interna da ANA. Essa portaria ela define internamente como a ANA atua na questão da emergência de segurança de barragem. Esse protocolo tem funcionado, funcionou em todos esses casos que a gente tem recebido de emergência. E, basicamente, ele é uma diretriz interna da ANA de como a barragem, em situação de emergência, ela é tratada. Faz uma avaliação, vamos supor assim, indireta do risco, dependendo das informações que você coleta. Essa informação ela é direcionada, se a barragem for da ANA, para um tratamento diferenciado interno, e se não for da ANA, uma barragem, por exemplo, da ANEEL, da NPM ou do órgão estadual, a gente encaminha a questão para o órgão estadual e monitora a evolução do problema. Então, de 2011 a 2015, oficialmente por esse projeto, a gente recebeu, desse protocolo, a gente recebeu 13 denúncias. Mas a gente sabe que tem muito mais e essa informação não tem chegado na ANA. Isso é uma das questões. Muitas vezes você consegue ver pela internet ocorrências que ocorreram com barragem de outros órgãos fiscalizadores que ainda não tomou ciência. Então, essa questão da informação chegar lá para a ANA e para a Defesa Civil, isso não tem ocorrido realmente na prática. Barragem do DNPM, barragem da ANEEL, barragem de órgãos estaduais, que às vezes o empreendedor até informa, e eles têm ciência disso, não chega na ANA nem na Defesa Civil. Isso é importante para constar nos relatórios anual de segurança que a ANA tem elaborado. Então, essa informação ainda hoje ela falha. Então, o protocolo basicamente é isso.
A gente trabalha no recebimento da denúncia, que chega por várias fontes, a gente levanta esses dados, e dependendo do encaminhamento que a gente direcione lá, ela vai para uma sala de situação interna dentro da ANA, que discute o problema, elabora um plano de ação e executa essas ações de emergência. Um ponto importante que está na lei e que preocupa muito a gente na ANA é esse caso da omissão e inação do empreendedor, que a lei diz que em caso de omissão o órgão fiscalizador tem que atuar, e nesse caso da ANA, a ANA não tem essa cultura de atuar em obras, então a gente tem procurado uma forma de atuar resolvendo essa questão dessa obrigação legal numa parceria com os outros órgãos. A gente tentou parcerias com o Ministério da Integração, agora com a Defesa Civil, com ações preventivas, com o Ministério da Defesa, com o Exército, para tentar, numa emergência, no caso de rompimento iminente, qual ação precisa fazer e quem vai fazer. Então, nesse caso, quem vai fazer, essa parceria é importante para poder a ANA atuar nessas questões. E, concluindo, o que a gente espera, nessa experiência toda que a gente está vivenciando, é melhorar esses procedimentos, principalmente de atuação em situação de emergência. Apesar da ANA nunca ter atuado diretamente em nenhuma barragem de rompimento, em situação de rompimento, em nenhuma barragem da ANA, a gente tem procurado se preparar para isso. E essa questão da parceria com os outros estados, Defesa Civil, o Senado principalmente, tem funcionado na questão do recebimento da denúncia, a gente já consegue saber isso rapidamente, mas ainda falta um pouco a questão da forma de atuação, as ferramentas que a gente tem, a informação. Muitas vezes você sabe que tem uma barragem lá, vai estar em risco iminente. Ontem mesmo teve um caso na mídia, estava em São Paulo, saiu hoje no Jornal Nacional da Manhã, mas ontem às 7 horas da noite nós já estávamos recebendo do Defesa Civil a informação. Ontem às 7 da noite a gente já sabia disso. Já acionamos internamente esse protocolo interno, e as informações estão sendo, já saíram da ANA com a informação para a mídia, se for o caso, se fosse barragem nossa ou não. E a gente já encaminha hoje, no dia seguinte, faz parte do protocolo, um ofício para o Estado, pedindo esclarecimento, pedindo informação, o que aconteceu, que eles informem das providências que foram tomadas. Mas isso precisa ser muito melhorado na ANA. Uma outra questão que é muito importante para a evolução do processo todo, essa questão que o Medeiros já falou, que a Fernanda já colocou, essas questões dos manuais que a ANA elaborou. A gente espera que com esses manuais os empreendedores, os órgãos fiscalizadores sejam melhores orientados nessas questões da segurança. A gente espera que isso seja realmente uma ajuda muito grande. E a questão de contar sempre, a gente internamente na ANA, com os 4 especialistas que a gente tem lá, apesar de a gente estar conseguindo atuar nessas questões de identificação de anomalias, mas fica sempre a necessidade de você contar com um apoio externo para fazer uma avaliação mais detalhada, um especialista que entenda realmente de algum problema específico que a barragem tem. Isso a gente tem sempre que ter em mente para ter a gente chama com a mesma metodologia que o Banco Mundial adota, de painel de consultores externos, né, que o Banco Mundial sempre tem. A gente teve durante o contrato que a gente teve com o Banco Mundial, isso funcionou até 2015. Não, início do ano terminou, né? Terminou no janeiro. A gente passou 3 anos contando com esse painel e agora a ANA está tratando diretamente tentar uma lista